Boa noite, gente. Graça e paz. Sejam bem-vindos a mais uma célula. E eu vou passar para vocês alguns avisos que a gente tem de alguns eventos online, né? Durante essas próximas semanas aí. Nós continuamos com as nossas salas de oração, todas as segundas, terças e quartas-feiras, às 21h30, pelo Instagram. Tem sido um momento muito bom. Se você ainda não tem participado, participe com a gente, mande seu pedido de oração. Tem sido um tempo para a gente realmente orar juntos em família. E nós também temos algo especial para as mulheres e começa amanhã, né? Para quem tinha feito a sua inscrição para o acampamento de mulheres e também para quem nem tinha feito inscrição e talvez nem fosse estar com a gente, nós vamos ter uma programação especial a partir de amanhã. Então vão ser 4 sextas-feiras com mensagens especiais só para mulheres, com o tema do nosso acampamento, que é Mulher, Você Está Livre. Então, a partir de amanhã, sexta-feira, às 20 horas, no YouTube da comunidade. Participe com a gente. Boa noite, queridos. Então, vamos iniciar nosso tempo aqui com oração, agradecendo a Deus por mais esse dia, por mais esse tempo que Ele vai falar conosco e ao seu coração. Nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos pela tua bondade, pela riqueza das tuas misericórdias, Pai. Fala conosco, fala através de nós e além de nós, que teu Espírito permeie, Senhor, nos nossos pensamentos e os nossos sentimentos, Senhor. Que possamos realmente aplicar isso que nós vamos falar hoje, esse coração, Senhor, coração humilde, coração disposto a obedecer e a crer naquilo que tu tens para nós, a cada um de nós. Vem de encontro a cada necessidade dos nossos queridos também, Senhor. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós temos falado sobre a humildade e como nós temos visto nessas séries, nesses encontros, que a humildade, ela não é uma vida desprovida de recursos financeiros. É além disso, a humildade ela está ligada à disposição do nosso coração para aceitar o ensino, né, Maíra? O ensino, o aprendizado, de qualquer coisa que seja. Se a gente abre mão, né, de ideias, convicções talvez erradas para aprender o novo. Então, a humildade, ela se baseia nisso, num coração disponível a aprender. E eu queria ler o texto em Mateus 11, 28, 30, que o pastor Leandro, ele falou, né, sobre essa questão. A gente falou também sobre isso várias vezes. Gustavo pregou sobre essa questão, que como era o coração de Jesus e o que nós podemos aprender com esse coração de Jesus. Então, lá em Mateus 11, 28 a 30, Jesus fala assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Levem o meu jugo e deixem que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu ensino é leve. Nessa versão aqui da Bíblia Viva, traz um frescor, né? Que o jugo, que faz uma analogia ao jugo que são colocados nos bois, o jugo é leve, porque ele foi moldado na altura e na disposição dos pescoços dos bois, exatamente. Então, ele se tornava um fardo, um jugo leve. E isso é o que Jesus fala aqui, que os ensinamentos dele não são pesados, os mandamentos dele não são pesados, como eram dos fariseus. Porque o ensino dos fariseus fazia com que pesassem, né? Era um peso, porque verdade. nem eles cumpriam isso. É verdade. Né? Quanto mais eles queriam que as outras pessoas cumprissem, né, Maíra? É mesmo. Então, o ponto é esse, né? Vamos aprender do Senhor, que é humilde e manso. E manso aqui, essa mansidão de que ele fala, é entregar o controle
aos pés do Senhor. Amém. Né? As nossas inquietações, as nossas frustrações, aquilo que nos impossibilita, tantas coisas, né? Que nos impossibilita de seguir, entregar, né? Ele controla, ele tem o controle de todas as coisas. Então essa mansidão diz respeito ao abrir mão do meu controle e entregar o controle, a minha vida, o controle da minha vida nas mãos do Senhor. Amém. E o Leandro, ele também falou uma coisa que ficou no meu coração, Maíra, em relação como que Moisés, Pedro, Paulo e Isaías compreenderam essa necessidade de um Senhor que os salvaria, né? Os redimisse das suas misérias, dos seus pecados, das suas necessidades, né? Então, eles se depararam com a miséria interior deles. Cada um, Moisés, Pedro, né? Principalmente Isaías, né? Que eu li esse texto hoje, que está lá em Isaías 6, do versículo 5 ao 7, que quando ele teve um encontro com a visão, com a glória do Senhor, ele foi completamente tocado. Ele falou assim, eu estou perdido, estou perdido. O que será de mim que sou um homem de lábios impuros e convivo no meio desse povo de lábios impuros também? Agora, os meus olhos viram ao rei. Quer dizer, eu não sou digno. Né, de participar dessa visão, dessa glória. Então, qual o ponto comum de todos eles? De Moisés, de Pedro, de Paulo e de Isaías? Eles tiveram um encontro com a majestade, com a santidade do Senhor. E eles não ficaram do mesmo jeito. Né? Eles permitiram que o coração deles que fosse transformado num coração humilde. E eu só posso ter esse coração humilde quando eu me arrependo de quem eu era, de quem eu sou. Não é possível ter um coração humilde. A gente fala em humildade, eu preciso ser humilde, mas não é assim. Nós precisamos realmente ter uma visão da glória de Deus, né? Um encontro com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E isso aqui é só para pincelar, porque hoje nós vamos abranger o que é esse coração humilde nos relacionamentos. Como eu posso manifestar, aplicar essa humildade nos meus relacionamentos, não é, Maíra? É um desafio, né, Cris? Verdade. É um grande desafio. Eu queria começar aí perguntando para vocês, né? Por que vocês acham que os relacionamentos são tão importantes? Né? Se a gente vê na Bíblia, a gente vê Jesus caminhando, né? E ele sempre estava cercado de pessoas. Ele investiu no relacionamento com os 12, ele sempre estava perto do povo, estava perto de gente, né? Então a gente vê que Jesus já veio mostrando pra gente que relacionamentos são um valor, não é verdade? Mas eu queria te fazer uma outra pergunta, para você pensar bem agora. Já que você já pensou sobre a importância dos relacionamentos, pensa agora se alguma vez a falta de humildade, seja da sua parte ou da parte de outras pessoas, atrapalhou os seus relacionamentos. Tenta lembrar aí um pouquinho. Eu garanto, tenho quase certeza de que você vai lembrar de pelo menos uma ou duas situações aí, né, Cris? Verdade. Porque é muito comum, né, quando o nosso coração, o que está no nosso coração, quando transborda, ele impacta diretamente as pessoas que estão junto com a gente, os nossos relacionamentos, a nossa casa, agora, né, que está todo mundo junto em casa, né? Então, se tem algum resquício de arrogância no nosso coração, de orgulho, a gente começa a enxergar as pessoas de um jeito diferente, né, Cris? Sim. E eu acho muito legal que Jesus é o nosso, como você falou, né? Jesus é o nosso maior exemplo de humildade mesmo, né? Verdade. E eu gosto daquele texto de Filipenses 2, Paulo fala assim, né? Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, mesmo sendo o próprio Deus, ele se esvaziou de si mesmo e ele veio para habitar entre nós, né? Para ter comunhão junto com a gente e para abrir caminho para que a gente tivesse comunhão com Deus, né? E ele nos chama a ter a mesma atitude, né? Assim como a Cris falou dos profetas, como o próprio Jesus nos ensina, nós somos chamados
para termos essa mesma atitude, esse mesmo coração manso e humilde. Eu achei muito legal, Cris, que o pastor Leandro falou no domingo que nós representamos um Deus humilde, né? Nós representamos um Deus manso. Isso traz um nível de responsabilidade para a gente, né? De que a gente precisa realmente desse arrependimento que a Cris falou, para que nossas atitudes possam ser atitudes de humildade, para que o nosso olhar possa ser um olhar de humildade, assim como foi o de Jesus, né? E então, como é que a gente pode, né, ser humilde quando a gente está em contato com as pessoas? O que a gente tem que fazer? E eu gosto muito no Sermão do Monte, lá em Mateus 5 e 6, né? A gente vê Jesus dando vários exemplos, falando várias coisas sobre como a gente deve se relacionar uns com os outros. Inclusive, nas bem-aventuranças, ele fala de que felizes, alegres são os humildes, pois eles herdarão a terra. Mas eu queria que a gente lesse juntos, Cris, um pouquinho mais para frente desse capítulo 5 de Mateus, que Jesus mostra como que a humildade se expressa nos relacionamentos. E como ela é um grande desafio, né, na verdade. Então a gente vai ler Mateus 5, dos versículos 38 até o 48. Jesus diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que vocês não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem também a capa. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Vocês também ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu. Pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai Celestial. Esse texto traz um grande temor, né, Cris, sim, ao coração, porque Jesus realmente eleva o nível, né, dos relacionamentos. Então ele está falando aqui, alguém às vezes é injusto com a gente, né? Eu acho que a maior dificuldade é quando a gente sofre alguma injustiça, né? Alguém fala alguma coisa que a gente não gostou, o que às vezes acontece muito dentro de casa, né, com os filhos, o cônjuge. Alguém fala alguma coisa que a gente não gostou e a gente quer vingança, a gente quer justiça, né? Sim. Mesmo que seja um pouquinho, né, a gente ainda tem esses desejos, né? E Jesus está dizendo pra gente, se alguém te bate do lado direito da face, dê o outro lado. Se alguém pede a sua túnica, dê também a capa. Se alguém te pede para andar 1 milha, ande 2. Né? Jesus está elevando o nível, está falando, eu chamo vocês a uma vida diferente, a relacionamentos diferentes. Né? E isso é um negócio que o mundo não consegue entender. Né? A humildade, o coração manso e humilde é algo que o mundo realmente não entende, né? Então eu acho que, em resumo, quando a gente olha esse texto, quando a gente fala sobre os relacionamentos, nós somos humildes quando nós admitimos que as necessidades do próximo estão muitas vezes acima das nossas. Nós reconhecemos que nós não somos autossuficientes e que precisamos uns dos outros. Nós liberamos perdão quando somos ofendidos. Nós amamos nossos inimigos e aqueles que nos fizeram mal. E nós servimos uns aos outros com o que temos de melhor. Eu acho que, em resumo, é isso que Jesus está querendo dizer, né, Cris? De uma vida de relacionamentos humildes. Verdade. Né? Maíra, o que eu vejo também é que essa questão da humildade, ela abre mão dos teus direitos. Quando você perdoa, você está abrindo mão da sua razão. Então você é mais, como a gente ouve, né, esses slogans do pastor César, é mais fácil ser feliz do que ter razão. Então a gente abre mão, né? Então vamos
aplicar isso, né, na prática, né? Aplicar na prática é bom, né? Vamos aplicar isso. É mesmo. E eu vejo assim, qual que é a posição de um discípulo? Ele está vazio, ele se esvazia para poder aprender. É mesmo. Então, o discípulo, ele é aquele que ouve, aquele que acata, né, as verdades, acata o ensinamento. E essa questão também eu vejo, em resumo, como você falou, em um texto bem colocado aqui que eu li hoje, que está lá em Colossenses 3, dos versos 12 ao 15. Eu acho assim eu creio numa igreja que age dessa maneira. Então, com base nessa nova vida, com esse coração arrependido que só pode ser humilde desta maneira, os cristãos, aqui Paulo falando aos Colossenses, ele já falava de uma coisa prática, como eles poderiam pôr em prática, e que você falou do perdão também. Ó, tá lá em 12, então 13 e 12, visto que vocês foram escolhidos por Deus, que lhes deu um novo tipo de vida. Então vocês já se despiram do velho homem, se revestiram desse novo coração, desse novo homem. Então todos os hábitos, né, todas as vestimentas não servem mais para você. É mesmo. Então ele fala aqui, se revistam do novo. Então já que vocês têm essa nova vida, e por causa do seu profundo e santo amor do Senhor, no caso aqui, né, também vocês devem pôr em prática a compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão e a paciência. Todas as coisas estão relacionadas. É verdade. Não é verdade? Por quê? Porque a compaixão, ela diz respeito ao outro, né? É um dom que Deus te dá em relação ao outro. Se você é compassivo, você manifesta a bondade de Deus. Aí, com esse coração, né, humilde, você consegue perdoar. Então, a mansidão só pode se manifestar dessa maneira, né? Você entrega o controle para Deus. Sejam amáveis uns com os outros e prontos a perdoar. Jamais guardem rancor. Perdoem como o Senhor perdoou vocês, porque Ele muito me perdoou, agora eu tenho a capacidade, Ele me deu a capacidade de perdoar. Né? Às vezes é um mandamento, fala, poxa, o mandamento, ele fala que aprendam de mim que eu sou manso e humilde, né? Verdade. E aprendam de mim que o meu jugo é suave e leve. Mas quando a gente lê os mandamentos, a gente fala, não é fácil. Só que a capacitação desse novo coração consegue, né? Não é? Com a ajuda do Espírito Santo não é o mesmo, nosso, né? exatamente. É o agir, é o derramar, né? Amém. Do Espírito Santo em nossos corações, né, que nos capacita a perdoar. É verdade. E aqui fala ainda, acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês. Em outra versão, diz que o amor é o elo que une perfeitamente todas as coisas. Então, sem o amor, né, como a gente vai em 1 Coríntios 13, somos como um sino que retine, né? Se a gente não faz as coisas mediante esse amor derramado no nosso coração, através dessa nova vida e o Espírito Santo, nós vamos ser sinos que retinem. A gente só vai fazer barulho, simplesmente fazer, né? Porque, se vocês fizerem isto, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Que a paz de Cristo esteja sempre presente no coração e na vida de vocês. Pois isso é a responsabilidade e o privilégio que vocês têm como membros do seu corpo. E sejam sempre agradecidos. Isso já é a consequência, né? A paz de Cristo, ela vai habitar no coração de vocês. Né? E além disso tudo, vocês vão ser agradecidos. Então, complementa, né? É mesmo. Há um contentamento, uma alegria, estar satisfeitos com tudo aquilo que Deus já nos deu, né? E seguirmos a vida cristã desta maneira, né? É verdade. É isso que acho que é o relacionamento ideal, né? Que a gente quer para nós, para a igreja de hoje. É verdade, é exatamente isso. E eu acho legal, né, Cris, que como todas essas coisas que a gente viu, né, você falou, são frutos de um coração
nascido de novo, né? São fruto de um coração que se esvaziou e se deixou encher pelo Espírito Santo, né? E a partir de sermos cheios do Espírito Santo, nós podemos decidir ter essas atitudes, né? Exatamente essas atitudes: compaixão, bondade, perdão, humildade, mansidão, né? Nós podemos tomar essa decisão e andar em humildade nos nossos relacionamentos também, não é verdade? Então, acho que a gente deixou aqui um checklist completo, né? Verdade. Uma boa análise para a gente fazer no nosso coração. Essa é uma análise que a gente precisa fazer diariamente, né, Cris? Verdade. Sempre Sim. reler, sempre se lembrar, sempre checar como é que estão as coisas, né? Para que a gente veja se não tem algo no nosso coração que está transbordando, né? Que não deveria, que está no lugar errado, alguma ofensa no nosso coração, né? Então, para que você possa agora compartilhar com a sua célula, a gente quer deixar algumas perguntinhas. A primeira delas de acordo com o que nós lemos aqui, né, as falas de Jesus, esse texto de Colossenses do apóstolo Paulo, você acha que você tem sido humilde nos seus relacionamentos? Pergunta número 2. O que impede você de olhar para as pessoas com quem você convive como Jesus olha? Número 3. Existe alguém que você precisa perdoar? E a última pergunta é: qual é o passo que você vai dar hoje para ser mais humilde nos seus relacionamentos? Então, queridos, vamos orar para que vocês agora tenham um tempo com os queridos das células de vocês. Senhor, nós queremos dispor o nosso coração para que Tu trabalhes nele, para que, como a Maíra falou, se reconhecemos que temos algo, alguma ofensa, alguma questão que está encobrindo a verdade, Senhor, de progredir, a Tua verdade, de ser aplicada no nosso coração, que isso seja retirado. Venha com a Tua revelação desta verdade no nosso coração. Dessa humildade, Senhor, que precisamos ter para nos relacionar, para abrir mão das nossas convicções, direitos, para perdoarmos uns aos outros, Senhor. Faça com que isso seja uma verdade, uma vivência, uma experiência, Senhor, no nosso coração. Reveste-nos, Senhor, de Ti, do Teu Espírito Santo. E que isso, Senhor, permeie todos os nossos relacionamentos, dentro da nossa casa, com nossos filhos, esposa, marido, relacionamentos externos, com a igreja, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos pela Tua bondade. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Agora você pode conversar com a sua célula. E, pessoal, lembrando vocês, nós podemos tomar essas decisões de mudança na maneira com que a gente encara os nossos relacionamentos, de humildade. Nós podemos decidir isso hoje. Nós podemos nos arrepender. E o Senhor está pronto para nos ensinar, para nos encher, para nos capacitar a fazer isso, né, Cris? Verdade. Então, que vocês desfrutem desse dom maravilhoso que é Amém. ter um coração humilde, como foi o de Jesus. Que vocês tenham uma ótima semana e que vocês sejam guardados, revestidos do poder de Deus em todos os relacionamentos de vocês. Amém. Amamos vocês. E até a próxima semana. Boa noite, gente. Boa noite.